Vamos fazer uma viagem rápida sobre a filosofia entre Sócrates e Kierkegaard, passando por uma base do pensamento ocidental, na formação desse pensamento na Grécia Antiga até o século XIX, meados do século XIX, quando Kierkegaard faz a crítica ao liberalismo. Para começar, vamos pensar nos gregos, nos clássicos. Por que Sócrates, Platão e Aristóteles são a base do pensamento ocidental? Porque neles repousa toda a estrutura de compreensão do que é o indivíduo, o ser no mundo, os seres humanos e a sua ação diante da realidade que eles vivem. Os gregos são preocupados em buscar, no que eles chamam na filosofia, do valor fundamental do ethos, da ética, da conduta certa diante das coisas que nos acontecem. Os gregos acreditam num universo perfeito, num mundo em que as coisas giram e agem de uma maneira harmônica. O ser humano deve buscar ou essa harmonia, se encaixar nesse mundo, ou esse ser humano deve compreender também a lógica desse mundo. Por isso que Sócrates, nos diálogos que estão em Platão, não podemos esquecer que Sócrates não deixa nada escrito de próprio punho. O que se tem de Sócrates é aquilo que Platão deixou como legado. É aquilo que Platão tem nos seus diálogos. Os diálogos de Platão construíram, ao longo do tempo, uma compreensão do pensamento socrático. Sócrates estabelece o seu pensamento através da reflexão constante, da contradição, da busca das falhas do nosso pensamento. Aquilo que não se sustenta do que pensamos na verdade lógica, da maneira que expomos as ideias, as contrariedades de nossa forma de compreensão da realidade. Por isso o diálogo. Sócrates conversava com as pessoas e conforme as pessoas falavam, ele procurava demonstrar as contradições nas falas. Então, para Sócrates, o aprender é uma reflexão constante sobre a realidade e as contradições que habitam nesse mundo e principalmente as contradições que habitam dentro de nós mesmos. Por isso, a maiêutica, que Sócrates chama do parto das ideias, a reflexão constante, a dúvida, a pergunta, a contradição, vai tirando de nós a verdade. Ao mesmo tempo que vai nos esclarecendo esse mundo que está à nossa volta, vai nos elevando diante das coisas, vai aprofundando também a maneira como nós compreendemos a realidade. Vamos melhorando, vamos nos transformando em outra pessoa, vamos fazendo um parto difícil que é a verdade diante de nós. Ela dói, porque para Sócrates, conforme vamos compreendendo de uma forma mais profunda o que está à nossa volta, nós mesmos nos alteramos, nossa forma de agir, pensar, onde está a justiça, o que é certo ou não. Por isso que Sócrates considerava que a primeira coisa que devemos conhecer somos nós mesmos. E esse é o exercício mais difícil. Pense na sua vida, quantas vezes se conhecer é um exercício muito difícil. Encarar a realidade não é uma tarefa muito fácil. A realidade não é desafiadora somente porque ela está à nossa frente. A realidade é desafiadora porque exige de nós uma postura, uma ação, uma reação. Exige de nós nos expormos diante do mundo e mostrarmos o que somos nos atos que temos e nas coisas que falamos. Por isso, o cuidado que temos que ter com aquilo que expressamos, o que agimos, o que pensamos, o que falamos, denuncia quem nós somos. E quanto mais próximos estivermos da compreensão da realidade, nós nos encaixamos melhor nesse mundo. Platão, o discípulo de Sócrates, parte do mesmo princípio. É através das ideias que me elevo desse mundo da aparência, esse mundo da experimentação, esse mundo das coisas sensíveis, esse mundo do dia a dia. A vida para Platão, essa que a gente vive, as coisas que a gente vê, toca, escuta, as coisas que nós saboreamos, é apenas o reflexo, é apenas a experiência de algo que não é a verdade em si, há uma essência. E esse mundo da essência, esse mundo da verdade, para Platão, só poderíamos chegar através da reflexão, do pensamento. Essa reflexão nos fará chegar à lógica do mundo como ele é, entender esse universo no qual nós temos que nos encaixar.
Aristóteles, discípulo de Platão, já compreende que esse mundo, esse universo que devemos conhecer, não será descoberto pela reflexão e pelas ideias, mas pela experiência. É na manipulação das coisas, na compreensão das coisas como elas são, no tentar entender esse mundo como ele é, ao tentar viver as experiências, esse mundo sensível, é que nós chegaremos a compreender a sua lógica. É como se pensássemos que Platão parte de cima para baixo, as ideias nos faz clarear as coisas, e Sócrates também defende essa ideia, mas Aristóteles parte do princípio contrário. São as coisas desse mundo, aquilo que a gente vivencia, a vida como ela é, as coisas que nos afetam, que nos fará compreender o mundo como ele é. Então eu parto de baixo para cima. É a minha experiência que me dará a compreensão lógica das coisas. Claro que há um método para Aristóteles. É importante ter um método na compreensão da realidade do mundo. Os gregos estão preocupados com essa vida ética de conduta diante da realidade, tanto em Sócrates, Platão e Aristóteles. Os estoicos, pensamento que começa na Grécia com Zenão de Sítio e depois se desenvolve em Roma, e em Roma ganha proporções maiores e ganha relevância, nesse mundo, para os estoicos, o que vale é a conduta do indivíduo, o como nós vamos nos posicionar diante da vida. É a nossa experiência também, nesse ponto ligado a Aristóteles, é a nossa experiência. Porém, a experiência nos cabe como uma particularidade. Somos um indivíduo nesse mundo. Esse universo complexo está distante da nossa compreensão perfeita. Nosso comportamento é que determina o que somos na maneira em que vivemos a nossa vida. E a vida de cada um é a vida de cada um. Esse indivíduo precisa ter princípios e valores que, ao longo do tempo, vão afinando a sua maneira de conduzir a sua existência. A minha realidade, a minha vida, aquilo que eu estou vivendo, é condição fundamental para afinar, ao longo do tempo, o melhor do que eu sou. E aí eu vou priorizar a minha vida porque ela é minha e eu não posso transferir a vida dos outros para mim. O que os outros são não diz respeito ao que eu sou. A responsabilidade de cada um sobre seus atos particulariza a compreensão do mundo e a atitude. Nós temos que fazer o melhor do que temos que fazer. Nessa vida, temos um lugar a cumprir. E ao cumprir bem esse lugar que temos, faremos o bem. Por isso que Marco Aurélio, o imperador filósofo, a maior expressão dos estoicos, ele afina sua existência com os aprendizados que teve ao longo da vida e compreende nessa vida a melhor forma de agir na função que lhe cabe. O imperador romano, o governante tem que governar da melhor forma para o bem daqueles que governa e da melhor maneira para que as coisas aconteçam. Porém, ele age, administra a si, age em si, age naquilo que ele é. Os outros, o comportamento dos outros, podem ajudar com que nós melhoremos a nossa conduta, Nós conduzimos uma vida mais afinada, compreensível, perfeita, sem chegar à perfeição absoluta. A busca da melhora é uma ação que cada um pratica nesse mundo que nos afeta, mas que cabe a nós agir da maneira melhor. Além do estoicismo, e no mundo ocidental, o pensamento cristão, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, vão se basear no pensamento clássico grego. Santo Agostinho se inspira em Platão para a dualidade do que ele compreende ser Deus e o ser humano. Existe a cidade de Deus, infinita, perfeita, a verdade de tudo, e que se reflete aqui, na cidade dos homens, no tempo dos homens, da maneira como Deus conduz. Aí, parecendo Platão, para Santo Agostinho, nós vivemos num mundo predestinado. Temos uma origem, temos um fim, vamos chegar a esse fim por mais que façamos o que queremos, e em tudo que existe nesse mundo, a resposta final é Deus. Deus estaria, então, atrás de todos os movimentos e comportamentos de uma lógica complexa a qual o ser humano jamais compreenderá. O ser humano é muito pequeno diante do absoluto que é Deus, da verdade do que é Deus. Para Santo Agostinho, nós apenas, nesse mundo, vivemos aquilo que nos foi condição dada, e essa condição executamos sem que os nossos atos e nossas escolhas possam alterar a finalidade e o fim de cada um de nós e do ser humano
como é. O ser humano é uma obra de Deus. Para Santo Agostinho, a fé é o fator determinante da salvação. E a fé não é algo que se adquire pela experiência, a fé é algo que se adquire por ter a fé. É dentro do significado interno que se dá ao mundo, que se compreende esse mundo e o aceita e ao mesmo tempo se interage com ele. A razão deve contribuir para a fé. A razão comprova a existência de Deus nas coisas para Santo Agostinho. Por isso, ele é um platônico. Se pensarmos em São Tomás de Aquino, há um Deus, o Deus cristão está ali, da mesma forma que Santo Agostinho, só que esse Deus cristão apenas nos fez como microdeuses, pequenos deuses, capazes de fazer a escolha, o livre-arbítrio, capaz de compreender a realidade na condição de potência humana. E esse ser humano, diante do que Deus determina como o bem, deve buscar fazer o bem. O fazer o bem é uma escolha para São Tomás de Aquino. O ser humano potência pode querer se aproximar do que Deus é, se aproximar de seu lugar no universo de Deus, ou pode se afastar dele. Veja, São Tomás de Aquino é um humanista. O ser humano é autor, protagonista, senhor da vida que leva. E desenha nessa vida aquilo que escolhe. Não estamos predestinados, como seres humanos, pela fé a chegar a Deus. Nós estamos fazendo uma escolha que levará a Ele, que também pode nos afastar dele. É exatamente esse humanismo que vai desenvolver posteriormente, com o renascimento cultural, com a renascença, o racionalismo. A percepção de que a razão é a potência máxima humana. Deus começa a sair de cena. Já não é mais a busca de comprovar a existência de Deus, já não é mais a busca de entender a intenção de Deus, é a busca de compreender a potência do ser humano, aquilo que o ser humano é, em sua máxima capacidade de agir, compreender, fazer e transformar as coisas. Este humanismo do Renascimento, entre os séculos XIV e o século XVI, é que vai fazer com que a ciência e o conhecimento que nós temos surja. Essa potência do ser humano de transformar a vida, a realidade e construir sua própria existência da maneira que ele compreende. O antropocentrismo, o mundo vai ganhando uma cara humana. Se você pegar as artes da Renascença, o ser humano é o protagonista até mesmo dos temas sacros. Os personagens divinos, os santos, Cristo, sempre têm a figura humana. Até Deus ganha uma cara de ser humano. Então o ser humano passa a criar a forma de Deus. René Descartes é o pai da ciência moderna. E é ele que vai dar o fundamento do que a razão pode chegar a compreender, ser e fazer. Para Descartes, nós podemos, através da dúvida, questionamento metodológico, através da experiência e da pesquisa, desvendar as coisas e transformá-las. Nós podemos fazer desse mundo um mundo para o ser humano. A felicidade do ser humano nesse mundo é fruto da sua racionalidade e de seu comportamento na convivência com os demais. A condição de existir é uma condição de potência da capacidade humana de agir de forma racional. Veja, repito, Deus começa a se afastar do pensamento filosófico. Se pegarmos, por exemplo, Nicolau Maquiavel, que vai discutir a política, o pai da ciência política, o governo, o poder é fruto da razão humana. Governar, manter-se no governo, manter o poder, não é uma vontade divina, não é uma predestinação, é uma habilidade do governante. Por isso que na obra O Príncipe de Maquiavel há uma receita do bom governo. E o que é o bom governo? É o governo que se mantém governando. Incrível. Conquistar as coisas na vida é uma vitória, mas a verdadeira vitória é manter-se governando. Aonde está a supremacia daquele que governa? Em saber lidar com as forças que ele administra, usa, manipula e joga para permanecer no governo. Às vezes falamos do termo maquiavélico de maneira distorcida, às vezes consideramos que o maquiavélico é aquele que faz tudo pelo que quer. Não. Lembre-se, quem governa de forma racional
sabendo manipular o jogo de forças, é porque ele, de certa maneira, representa ou é a resposta das forças que está governando. A moral ou a imoralidade não está no governante, mas nas forças que o conduzem ao poder. Ele apenas se mantém no poder. As forças que determinam a sua manutenção são as forças que estão subordinadas a ele, mas são as forças que o sustentam. O governante é mau, diria que o mau governante governa as forças que são ruins, as forças que o garantem estar no poder. O governante é reflexo, isso é importante. O governante agora se sustenta de baixo para cima e com a sua astúcia mantém-se no poder. Já não é mais um poder divino. Baruch Spinoza revoluciona, através da ética dos geômetras, a ideia de que o universo é Deus. Deus não é um criador, Deus é a própria existência. Deus está e, ao mesmo tempo, é uma parte de nós. Deus é, efetivamente, a condição que nós existimos. Deus é a vida, o universo e o cosmos ao qual pertencemos. O ser humano já não tem mais um diálogo com Deus. O ser humano é uma parte dele. Sendo parte é imperfeito, toda parte é imperfeita, toda parte é condição de um perfeito que vai além dele. Por isso, o ser humano que ama a Deus não pode ser amado, porque ninguém pode amar uma parte de si mesmo. A condição fundamental de Spinoza é que ele rompe com o princípio de que há um Deus determinante, e ele considera que existe uma determinação nossa em Deus porque nós somos parte dele. O panteísmo. Esse pensamento vai dar fundamento, não só o de Spinoza, mas também o pensamento cartesiano, ao que vem posteriormente, que é o desenvolvimento do racionalismo, o liberalismo, as ideias liberais. Quando se fala de liberalismo, liberdade no centro da questão. O que é a liberdade? Um fundamento da existência e um direito natural do homem. Todo o ser humano tem direito à liberdade. Nesse sentido, liberdade é condição. Dois pensadores valem a pena para essa discussão. John Locke, pensador do século XVII, inglês, considerado o pai do iluminismo, do liberalismo. Locke acredita que o ser humano, ao nascer, é um papel em branco, uma tábula rasa. Ele será feito pela educação que a sociedade lhe dá. E a sociedade é importante para Locke. É na sociedade que o ser humano realiza seus interesses na condição de conviver com os outros. Só que é preciso ter normas, é preciso ter leis. E as leis mais justas são as leis feitas pelos representantes da maioria. Para Locke, nossa vida deve ser conduzida por regras que são construídas pensando no bem-estar de todos, por mais que cada um de nós busque os seus próprios interesses. Na busca dos seus interesses, cada um de nós tem que fazer acordos com os outros, e as leis que orientam a sociedade, justas, permitem um acordo justo. Para Locke, na nossa natureza, além do direito à liberdade, somos iguais. Há uma igualdade de potência no ser humano diante da natureza. Logo, cada um de nós somos capazes de agir e construir o que desejamos dentro de um ambiente social norteado por regras. Por isso que para Locke, a propriedade é também uma natureza humana. O ser humano adquire ao longo de sua vida aquilo que de forma justa lhe pertence e deve ser respeitada, como a liberdade do seu próprio corpo, administrado pela razão, pelo pensamento. O nosso corpo é uma propriedade de cada um de nós, para Locke. Também defendendo a liberdade, a natureza e o direito à liberdade do ser humano, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, pensador suíço do século XVIII, desenvolveu parte considerável de seus trabalhos na França, é um dos ideólogos da Revolução Francesa. Para Rousseau, a liberdade, que é um direito natural, deve estar cada vez mais próxima da vontade. Por isso que ele falava do bom selvagem. Feliz é aquele que vive com menos regras. A sociedade, para Rousseau, corrompe o ser humano. Por que o corrompe? Porque a propriedade, por exemplo, gerou a desigualdade. Conforme a sociedade é, para Rousseau, mais civilizada, estabelece regras que vão limitar,
vão engessar, vão enclausurar o ser humano em regras que nem sempre são o que ele busca, mas são suas obrigações. E é fantástico isso em Rousseau. Toda a relação marcada por regras é uma relação infeliz. Se na vida cultuamos as leis como algo a ser respeitado, o excesso de leis estrangula a vontade humana. Vou lhe dar um exemplo simples, sempre gosto de usar este exemplo. Para o pensamento de Rousseau, quando começamos a criar regras muito específicas para a vida humana, estamos diante de seres humanos ruins, seres humanos que merecem desconfiança, seres humanos que são suspeitos nas suas intenções. Na nossa sociedade, quantos puxadinhos de lei nós temos? Imagine, nós temos um estatuto para o idoso, um estatuto para a criança e o adolescente. Nós temos regras específicas para as gestantes. Criamos uma lei Maria da Penha para a mulher não ser agredida. Rousseau diria, não seria simples estabelecer o respeito ao outro, independente se o outro é uma gestante, independente se seja a mulher, independente se seja o idoso, a criança, o adolescente, respeitar o outro? Não seria o suficiente? Se temos uma carga de leis, é o peso da nossa própria infelicidade. Por isso que o liberalismo vai criar dentro da sociedade um pouco do que temos hoje, é importante respeitar a tolerância. Conviver com o outro é respeitar quem ele é e a opinião que ele tem. Você não precisa concordar, mas você tem que respeitar. E você tem que garantir que o outro possa expressar suas ideias. É nessa garantia que a sua própria expressão também deve ser respeitada. Ao garantir o direito do outro de emitir a sua opinião, você garante o seu de emitir a sua. Por isso que a discordância para o liberalismo é fundamental, mas a tolerância é crucial. E finalizando essa nossa pequena conversa sobre a filosofia, vamos falar de Kierkegaard, o pai do existencialismo, numa diferença do liberalismo, que considerava que a liberdade é uma condição. Para Kierkegaard, nós somos condenados a ser livres, porque somos seres conscientes, nós pensamos. Todo ser consciente é livre, todo ser consciente pode escolher, mesmo na condição de opressão mais extrema, você pode escolher resistir, lutar, não ser o que é, como também você pode se omitir. Por isso que muitos que dizem, eu não vou me envolver na política, eu prefiro não participar, e acreditem que a sua neutralidade é uma forma de se isentar. Kierkegaard vai dizer, não, é a sua escolha. Você escolheu se isentar, você escolheu não se posicionar. E para Kierkegaard, esse ser condenado à liberdade tem 3 perfis, 3 categorias. O primeiro é o ser estético, aquele que vive, apenas existe. É aquele que faz as coisas do imediato, aquele que se dedica à sua vida pessoal, fazendo ou o que os outros esperam, ou fazendo o que lhe interessa a cada dia. O ser humano que vive um dia atrás do outro, esperando chegar a lugar algum. Enfim, encerrar a sua vida vivendo. É o ser, como diz Sartre, em si, apenas existe. O segundo ser humano é o ser ético, é o ser que vive por valores, por princípios, tem determinados conceitos, tem determinadas ações, tem determinadas condições que preserva por acreditar nelas. Não porque os outros esperam que você faça, às vezes não porque te interessa, mas porque você considera que é o certo a ser feito. Uma pessoa, por exemplo, que é honesta, que é sincera, uma pessoa que não mente, uma pessoa que preserva a vida do outro, independente da condição. Quantas vezes nós somos indagados entre a nossa vontade pessoal e o respeito ao outro, ao direito do outro, a quem o outro é? Quando respeitamos, é porque abrimos mão, às vezes, daquilo que seja o nosso interesse imediato, em benefício daquele que acreditamos por valor moral merece respeito. Esse é o ser ético de Kierkegaard, mas veja, é uma escolha. Por último,
o ser religioso, que é o ser que tem fé. Para Kierkegaard, o ser que tem fé dá um salto no escuro. Você não sabe se depois da morte há outra vida, mas você vive essa vida acreditando nisso e agindo por princípios que te levam a isso. Muitas vezes contrariando o princípio moral, muitas vezes indo além do que os homens esperam de você e fazendo por aquilo que você tem fé ser algo depois da vida. O maior exemplo de Kierkegaard é Abraão, que não duvidou em levar seu filho Isaque a ser sacrificado a Deus. Acredito que você conheça a história. Abraão sempre quis ter um filho, um herdeiro. Deus lhe deu um filho. Abraão, temente a Deus, acreditando em Deus, tendo fé, sempre sacrificava a melhor ovelha do seu rebanho para Deus. Um dia Deus pediu o sacrifício do amado filho de Abraão. Abraão levou o filho ao sacrifício. Quando estava sacrificando o filho, Deus segurou sua mão através de um anjo e disse: não. Só queria ver até onde ia a sua fé. Veja, Abraão deu um salto no escuro. A fé era para ele algo além da moral. Sacrificar um filho, algo que moralmente nenhum de nós aceitaria. Mas Abraão estava disposto a isso. Esse pequeno resumo é uma forma de você compreender o quanto que a filosofia mexe com a condição que nós existimos, com a nossa própria vida, e quanto ela deve ser respeitada em toda a sua complexidade. Até a próxima. Um abraço.